Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 1 João 5, no versículo 16, que diz assim: se alguém vir seu irmão cometendo um pecado que não seja para a morte, pedirá a Deus e ele dará vida. Isto é para que os que cometem pecado que não seja para a morte. Há pecados para a morte, pelo qual não digo que se peça. Toda injustiça é pecado, e o que há pecado que não é para a morte. Então aqui, João, ele está falando do servo, ele está falando do irmão. Ele está dizendo assim, se alguém ver o seu irmão, ele não está falando assim, se alguém vê algum ímpio, se alguém vê algum gentil, aqui ele está falando do crente. Ele está falando do teu irmão lá que está lá na igreja. Aí o que acontece? Aí ele vai dizer assim, ele vai dar a instrução para mim e para você. Aí ele vai dizer, se você vê o teu irmão pecando, aleluia Jesus, você vai orar pela vida dele, para que Deus venha dar vida. E se for da vontade do Senhor, o Senhor ele vai tocar o teu coração para você também dar uma palavra para ele, para que ele venha se despertar do erro que ele está cometendo, ó, porque ainda há pecados para a vida. Para a vida é aquele ainda que a pessoa reconhece suas falhas, os seus erros e pede perdão ao Senhor. Mas também, irmãos, há aqueles também que são irmãos que a gente nem imagina, aleluia Jesus, que já está dominado pelo inimigo. Esse que se desviou dos caminhos do Senhor está pecando de uma forma que é para a morte. Então, irmãos, ele diga assim, eu digo para vocês que não peça a Deus pela vida dele. Por quê? Porque uma pessoa que conhece a verdade da palavra, conheceu, até de repente foi batizado no Espírito Santo, batizado ali em línguas, tinha o Espírito Santo, conheceu a palavra, conheceu a verdade e não vigiou. O inimigo foi laçando, a pessoa não foi vigiando, o inimigo foi colocando os pecados que o inimigo sabia que ele gostava, coisas que ele poderia pecar, e a pessoa não foi vigiando, a pessoa foi entrando no laço do diabo, e a pessoa começou, agora essa irmã começou a fazer tudo o que fazia outrora, quando estava lá no mundo. Pecados que são para a morte, aleluia Jesus. Porque como que nós, conhecendo a glória de Deus, não vamos lembrar dos livramentos, das bênçãos, do amor de Deus, e a gente voltar a cair outrora nos pecados antigos que a gente fazia. Então imagina, irmãos, a pessoa está totalmente nas mãos do inimigo. Ali o inimigo já dominou a vida da pessoa. É triste dizer, irmãos, mas se declarou um bruxo dizendo que no Brasil existe 7 pastores de igrejas grandes que fizeram pacto com ele, com esse bruxo, e vão lá sempre se encontrar com ele. Ele não falou quem era esses pastores, e estão aí, com as suas igrejas de porta larga, levando multidões para o inferno junto com eles. Por quê? Porque essa multidão não tem discernimento espiritual. Vai por qualquer onda, qualquer palavrinha que encha o ego, não tem uma palavra de repreensão, não tem nenhuma palavra, aleluia Jesus, que se você fazer isso ou fazer aquilo, você está errando, você está falhando, se você está na injustiça, se você está roubando, se você
Se você está matando, se você está adulterando, se você está na lascívia, se você está no adultério, então não há palavras assim. A palavra só de bênção, de prosperidade, é só isso que tem numa igreja de porta larga. Lá você pode usar qualquer roupa que você quiser, você pode usar joia, você pode pintar cabelo, pode usar salto alto. Você pode, do jeito que você veio do mundo, você pode continuar do jeito que você está lá, do jeito que você veio do mundo. Com toda a vaidade que as pombas giram no couro, é assim que é a porta larga. Então, irmãos, infelizmente, esses são os pecados que estão levando, aleluia, Jesus, as pessoas para morte. Porque não quer se santificar, não quer mudar de vida. Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, eu sei por mim que eu era toda vaidosa e o Espírito Santo foi falando comigo, eu não quero você usando maquiagem, eu não quero que você toque no seu cabelo mais, nem que você pinte, nem que você alise, eu não quero você usando calça mais, eu não quero você usando salto mais, nem pintando a unha, nem joias, e assim eu fui obedecendo. Sou santa? Não sou, sou falha, muito falha. Mas nessas partes aí, pelo menos, eu tô vigiando. Então, é assim, irmãos. Se a gente não obedecer, o inimigo ganha lado. E cada vez a pessoa vai se afundando mais e mais, e até o inimigo tragar a vida da pessoa. Mas se você vê um amigo, um irmão, e ele tá em Cristo, e se ele fazer algo que não seja pecado, que não seja para a morte, você pode ir lá, você pode conversar, você pode mostrar para ele, orar primeiro, e você vai ver o que Deus vai fazer na vida dessa pessoa. Ela vai continuar na igreja, ela vai te agradecer, e ela não vai se levantar contra a tua vida. Mas o rebelde sim, aquele que está fazendo coisa errada, o rebelde sim, o rebelde não aceita a repreensão de jeito nenhum. Porque ali está dominado pelo inimigo. Mas que a gente fique com essa direção do Senhor. A palavra vai dizer até que com o rebelde a gente não fale, porque ele vai se levantar contra a vida da gente. Mas o sábio sim. O sábio, quando você fala, ele compreende, ele vai consertar os caminhos dele e mais sábio ele vai ficar. Então, que sejamos sábios perante a presença do Senhor, porque ele está observando tudo. E eu digo para vocês uma coisa, irmãos. Uma vez, o Senhor me mostrou um sonho, né, a respeito de uma irmã, pedindo para ela que ela orasse mais pelo casamento dela, porque quase não tinha oração. Então, a pombagira estava fazendo muitos laços pro esposo dela. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e fui lá, conversei com ela, e falei, irmã, você tem que orar mais pelo teu esposo. Aí, irmão, eu aconselhei ela, né? Sabe o que aconteceu? O Senhor me mostrou em sonhos que ela... E eu dei exemplo da minha vida. Eu falei, irmã, eu só tô com o meu casamento aqui, ó, em pé, porque eu tenho que estar sempre orando pelo meu casamento. Você ora, intercede pelos teus irmãos, mas a primeira oração é pela tua família. A primeira oração é pelo teu casamento, pela vida dos teus filhos, e aí você vai orar pela igreja e vai orar por todos. Mas a primeira oração é pela família, pelo casamento. Aí sabe o que aconteceu? O Senhor me mostrou em sonho que ela ficou com raiva de eu ter falado aquilo. Ela não aceitou aquilo, em vez dela ter aceitado e ter pensado assim, é verdade, eu tenho que orar mais. Não, ela se revoltou contra mim. E aí o Senhor falou por ela ter feito isso, eu ter levado você para